Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio dessa semana do nosso podcast Perguntando Teologia. Meu nome é Lucas Alexandre e hoje, novamente, eu estou com o meu amigo, consultor teológico e professor na área do ensino bíblico, Tiago Jordão. Fala, Tiago, tudo bem? Tudo bem, Lucas? Tiago, a pergunta de hoje é sobre um termo muito utilizado no meio cristão, que é sobre haver poder nas palavras. Isso seria algum tipo de superstição? Porque na Bíblia nós vemos que há poder na palavra de Deus, mas existe algum poder ao pronunciar essas palavras? A ideia disso é tome cuidado ao pronunciar determinadas coisas, porque aquilo que você fala pode acontecer, aquilo que você fala pode se concretizar. E essa ideia vem de algo espiritual, de um certo entendimento de que nós sabemos que estamos em um mundo físico, mas também rodeado por entidades espirituais, tanto anjos da parte do Senhor, quanto demônios da parte de Satanás, e de que esses seres, por estarem ouvindo aquilo que nós estamos falando, eles podem, a partir de então, provocar algum tipo de maldição, por perceber aí uma certa sensibilidade. Então é um alerta de que aquilo que eu estou falando está sendo ouvido e de que de alguma forma isso pode se realizar, isso pode concretizar. Bom, a pergunta é, afinal de contas, isso é uma verdade espiritual ou isso é uma superstição? Isso é simplesmente uma crendice. E a verdade é que isso nós não temos dentro das escrituras esse tipo de orientação. É claro que nós temos desde o Antigo Testamento, o livro de Provérbios, falando insistentemente sobre isso, Tiago também nos alertando sobre a importância do controle da nossa língua, também o livro de Eclesiastes falando, olha, quando você for prometer alguma coisa diante de Deus, não seja apressado nas suas palavras, porque é melhor você não prometer do que você prometer e não cumprir. Porém, o que se verifica em todos esses versículos, em toda essa leitura bíblica, é a ideia de que eu devo tomar cuidado com aquilo que eu falo, para que eu não me arrependa pelas minhas palavras ditas, para que eu não seja alguém que jura precipitadamente, para que eu não seja alguém que ofenda outros com as minhas palavras, mas o valor da palavra aqui não está sendo colocado como se ela em si tivesse algum tipo de poder, como se a palavra tivesse algum tipo de capacidade de autorrealização. A única palavra poderosa que nós conhecemos nas escrituras é o Logos, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Mesmo a palavra dos profetas, ela não tinha um poder em si mesmo. Então, por exemplo, quando determinado profeta dizia algo e aquilo imediatamente acontecia, ou quando os apóstolos diziam algo e aquilo imediatamente acontecia, isso nunca foi pelo poder nem das palavras que estavam sendo ditas e nem da própria pessoa que estava pronunciando, mas sempre poder de Deus sendo realizado por meio dessa palavra e sendo testificado por meio da pessoa que estava dizendo isso. O poder é de Deus, o poder é do Espírito Santo. Então isso sempre, quando, por exemplo, Pedro vira para o coxo e fala, levanta-te e anda, isso acontece em nome de Jesus. Isso acontece pelo poder do Espírito Santo. Não são as simples palavras de Pedro pronunciadas que vão fazer com que aquilo aconteça. É interessante que nós temos, por exemplo, o caso daquele mágico que estava seguindo os apóstolos e vendo os sinais e maravilhas que eles faziam, não é? Elimas, e ele fica surpreso, porque ele era alguém que tinha capacidade de fazer vários tipos de coisa, mas ele se surpreende com o que os apóstolos estão fazendo, e ele pede para que os apóstolos deem esse tipo de capacidade para ele também, o ensinem, como se de fato fosse algum tipo de truque, ou como se a capacidade de realização do que os apóstolos estão fazendo estivesse nos apóstolos em si, ou nas suas palavras, mas não. Então, resumindo, a Bíblia sempre nos orienta a tomarmos cuidado com as nossas palavras, mas isso sempre é dito no sentido de não ofendermos os outros, de não menosprezarmos o nosso compromisso diante de Deus e não no sentido de dizer que simplesmente por verbalizarmos alguma coisa, as nossas palavras estão carregadas de poder e por isso aquilo vai acontecer. Certo. Mas existe alguma base bíblica para isso? Existe alguma história na Bíblia que a gente poderia se basear para sustentar essa ideia? Então, a gente pode inclusive encontrar respaldo para isso ou entender um pouquinho melhor essa história quando a gente olha certa parábola que Jesus contou, e é aí que nós vamos aproveitar para já avisar nossos ouvintes que nós estamos começando uma nova série, não é? Eventualmente os nossos episódios eles serão
comentários a respeito de parábolas, e é isso que nós vamos fazer hoje aqui, inclusive para mostrar essa questão que nós estamos falando. Então, uma parábola bem conhecida nas escrituras é a parábola dos dois filhos. Essa parábola é contada apenas no livro de Mateus, ela não é contada nem em Marcos, nem em Lucas, nem em João, mas ela foi uma certa história, como são as outras parábolas, criadas por Jesus, e Jesus estava com essa parábola tentando mostrar para as pessoas que estavam ouvindo a importância de entender o seu processo de alcance daqueles que estavam se aproximando, os chamados pecadores, não é? Então eu vou ler essa parábola para a gente poder comentar a respeito dela. Mateus capítulo de número 21, a partir do versículo 28, diz o seguinte: O que vocês acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa, e ele respondeu: Sim, senhor, mas ele não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, disseram eles. E Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram nele. Bom, o que Jesus está contando com essa história? Ele cria um enredo em que 3 personagens nos são apresentados. Primeiro, o pai, e esse pai interagindo com seus 2 filhos. O contexto, é claro, é a expectativa que o pai tem que os filhos cumpram a sua obrigação de trabalhar na vinha. Parece que esses 2 homens não estão ativos naquilo que deveriam fazer, então o pai vai dizer isso para eles, vai ordenar a eles para que eles façam aquilo que devem fazer. Então ele chega para o primeiro e fala: Filho, vá trabalhar hoje na vinha, mas o texto nos fala que o filho respondeu: Não quero. Não quer. O segundo filho vai responder que quer, mas ambos vão mudar de ideia. Aquele filho que falou que não ia, ele foi, se arrependeu e foi. O filho que falou que ia, ele mudou de ideia e ele não foi trabalhar. Aqui também é importante a gente perceber que para os ouvintes originais, para aqueles que estão ouvindo Jesus contar essa história, certamente a atitude desses 2 filhos, ela choca demais. Choca porque a relação entre um pai e um filho, nessa cultura, nessa época, ela é muito bem definida. Então o filho obedece aquilo que o pai fala. Mesmo depois de grande, mesmo quando ele já tem a sua família constituída, ele obedece o pai. Então a ousadia do primeiro filho em dizer para o pai que não vai fazer, ela traz ainda mais demérito sobre esse homem que já estava mal por não estar cumprindo a sua obrigação. E aí o pai chega e o adverte para que ele vá, dá uma ordem, e ele tem a segunda ousadia, que é de dizer que não vai. O segundo filho, ele também não está muito bem na história, porque ele também não está cumprindo o seu papel, e se por um lado ele não ofende o pai com as suas palavras de dizer que não vai, ele ofende com a sua atitude de não ir, não é? Então ele fala que vai, mas ele mente pro pai. Então o primeiro filho, ele é ofensivo nas suas palavras. O segundo filho, ele é mentiroso nas suas palavras. Mas ambos os filhos estão em situação de surpreender o público que está ouvindo Jesus contar esta parábola. O que interessa pra gente aqui na discussão que nós estamos tendo? É justamente observar que esses 2 homens se arrependeram daquilo que eles estavam falando. Então o primeiro disse que não queria, que não trabalharia, mas houve uma metanoia, houve um arrependimento, houve uma mudança de mente, e então ele vai. Ele tinha dito que não faria, mas ele foi e fez. O segundo, por outro lado, ele tinha dito que faria, mas ele também se arrependeu. Ele também mudou de ideia. Ele também decidiu não cumprir o seu compromisso de palavra e ele não foi. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos justamente Jesus conduzindo essa história para fazer uma pergunta simples, que é, afinal de contas, qual dos 2 fez a vontade do Pai? É interessante que a gente tem aqui mesmo em Mateus 2 outros momentos em que Jesus trata essa questão de fazer a vontade do Pai. Quando, por exemplo, no capítulo 23, ele fala para os seus discípulos que eles devem imitar aquilo que os fariseus dizem, devem seguir aquilo que os fariseus dizem, mas não devem seguir aquilo que eles fazem, porque existe uma discrepância entre aquilo que eles dizem e aquilo que eles fazem. Jesus vai dizer que eles são muito bons em dizer
dizer as coisas, naquilo que eles ensinam, naquilo que eles cobram, mas eles são muito ruins em viver aquilo que eles falam. Da mesma forma, Jesus já havia em outro momento, Mateus 7:21 nos mostra isso, quando eles chamavam ele de Senhor, Senhor, mas não faziam a sua vontade. Ou seja, você tê-lo como Senhor não está no fato de você se referir a ele como Senhor, não está no fato de você dizer com as suas palavras que ele é o Senhor, mas está no fato de você obedecê-lo. Então a pergunta de Jesus é: por que vocês me chamam de Senhor, mas não fazem aquilo que eu vos mando? Ou seja, qual é o valor que tem em vocês dizerem algo se a sua vida e a sua prática ela não está condizente com isso? Por que é interessante a gente observar tudo isso? Porque aqui Jesus está mostrando, na verdade, que as nossas palavras, elas não importam se elas não forem seguidas de atitude, se elas não forem seguidas de intenção, se elas não forem seguidas de promover aquilo que nós estamos dizendo com elas. Então, o poder não está nas nossas palavras, como se nós fôssemos seres que pronunciamos palavras e essas palavras meramente acontecem. Não temos esse tipo de poder, nem para o bem, nem para o mal. O fato de nós dizermos simplesmente coisas boas não vai fazer com que essas coisas boas aconteçam se nós não a promovermos, e o fato de nós dizermos simplesmente coisas más também não é aí que mora o problema, se nós não estamos comprometidos em fazer aquilo que nós estamos dizendo. As escrituras, novamente, sempre nos falam e sempre nos ensinam que nós devemos usar a nossa língua como instrumento de justiça, não é? As escrituras falam, olha, um mesmo instrumento que a língua é usado para abençoar e para amaldiçoar, e obviamente que ao dizer isso ela está nos convidando a usar a nossa língua para abençoar. O que nós estamos dizendo aqui é, o poder, quando eu uso a minha língua para abençoar uma pessoa, não está nas minhas palavras. O poder, quando eu uso a minha língua para amaldiçoar uma pessoa, não está nas minhas palavras, mas está naquilo que eu estou promovendo com as minhas palavras. No Deus a quem eu recorro para abençoar uma pessoa, ou mesmo em seja lá o que for que eu recorro para amaldiçoar uma pessoa. Devemos medir as nossas palavras, devemos pensar antes de utilizá-las e devemos, a partir daí, promover com as nossas palavras aquilo que é bom, justo e reto. Porém, o poder para essa promoção não está nas nossas palavras. Nós precisamos entender que o que conta perante Deus são os nossos atos. Aqui nessa parábola, quem faz a vontade do Pai é o filho que fez, mesmo ele tendo falado que não faria. Então é a nossa atitude que está em questão diante de Deus. Maravilha, Thiago. Muito bem respondido. Muito obrigado por mais uma vez nos ajudar com mais uma pergunta. E fica o convite para os ouvintes, para você ouvinte, a estar conosco também nos próximos episódios, a continuar interagindo nas nossas redes sociais. É muito importante para que a gente entenda os assuntos que você gostaria que a gente trouxesse nos próximos episódios também. Espero você no próximo episódio. Que Deus abençoe e até mais.